Olá, bom dia! Começa agora o documentário especial sobre os 40 anos da TV Band Paulista. A emissora foi a primeira a se instalar no Oeste Paulista em 1982. Conheça agora a trajetória e a história de alguns personagens que fazem parte desse sucesso. Tudo começa em 1982. Presidente Prudente tinha 127 mil habitantes. Uma população ansiosa para a chegada da primeira emissora no Oeste Paulista. Um dos idealizadores em trazer o Canal 10 para Presidente Prudente foi o professor Antônio Figueiredo Feitosa. E o que parecia um sonho inalcançável para o povo prudentino se tornou realidade. Este sonho, esta vontade, eu compartilhei com o Paulo Constantino, que à época era o diretor superintendente da Andorinha, da empresa de transportes Andorinha. E montamos à época uma empresa, que era o caminho para se pleitear a concessão de um canal de televisão. Nesta luta de 2 anos, politicamente falando, resultaram 2 finalistas, Andorinha Rádio e Televisão e a Bandeirantes. E a concessão foi dada em 1981, a outorga, ao grupo Bandeirantes de Comunicação. No dia 13 de dezembro de 1982, 40 anos atrás, a TV Bandeirantes, o canal gerador de Presidente Prudente, estava no ar, realizando o nosso sonho de 1975. E eu fico muito feliz de lembrar isso hoje. A maior cidade do Oeste Paulista foi presenteada com a TV Bandeirantes. Ainda não se produzia nada local, então a estação aqui reproduzia em totum todo o sinal nacional e o nosso sinal, via Embratel, já era jogado para toda a Amazônia. Então a Bandeirantes, aqui, via Presidente Prudente, estava jogando para toda a Amazônia, daqui para o Centro-Oeste e Amazônia. Até 1987, a transmissão era de programas da rede, principalmente os jornalísticos e esportivos. Só depois de alguns anos é que foi contratada a primeira equipe de reportagem. Edição Regional. Um resumo de tudo o que acontece com uma equipe de telejornalismo séria e atuante. A matéria a gente já ia com um esquema mais ou menos previsto, né? Na memória, o local, o assunto, o que fazer, o que perguntar, quem encontrar pelo caminho para poder concluir o teor da matéria. Na verdade, pela TV Bandeirantes eu consegui bater o recorde, talvez o recorde mundial. 15 matérias num só dia. Olha, foi difícil. Saímos de madrugada, fomos para o Pontal, fizemos 3 ou 4 matérias do Pontal, tocamos depois para a região de Rio Preto, Pereira Barreto, Andradina, aquela área toda. E na volta começou a chover, então deu matéria, mais matérias, inundações, áreas totalmente danificadas, não é? E conseguimos fazer um trabalho dessa natureza. E dessa forma, poderia entrar para o livro dos recordes. 15 matérias num só dia. O primeiro telejornal foi o Edição Regional. Sem muita estrutura, ele era transmitido de diversos lugares, inclusive nos ambientes mais inusitados. Então nós começamos ali na direção de TV, onde é feito o jornal ao vivo, né, atualmente. Começamos ali, dali nós passamos para uma sala, um almoxarifado que fica em frente, né? E assim a gente foi mudando, até que chegou uma hora que não achava mais local para fazer o estúdio. Aí o departamento técnico pensou nessa solução. Falou, olha, o banheiro ele é um espaço pequeno, vamos fazer aqui por uns dias, né, até ficar pronto. Então foi adaptado um banco em cima do vaso, o vaso já estava instalado, né? O departamento de arte fez o fundo, né?
assim, tudo muito rápido, forramos as laterais do banheiro, virou um pequeno estúdio. O departamento de jornalismo estava crescendo, já tinha compromissos comerciais, né? A gente tinha que colocar o jornal no ar. Ele já ganhou um tempo maior, né? A gente já soltava direto aqui de Prudente, né? A gente já recebia matérias de Marília, de São José do Rio Preto, aqui na nossa região. Nossa região trabalhava muito. O senhor Altino saía de manhã, só voltava à tarde. Quando ele saía, ele já trazia um monte de matérias para a gente. Essa volta no tempo mostra que no terreno onde a sede da emissora seria construída, havia apenas a antena parabólica que captava o sinal da rede e transmitia para quase todo o interior de São Paulo e ainda chegava no estado do Mato Grosso do Sul. Em 1991, o prédio da emissora foi erguido e ganhou mais funcionários. Inauguramos o prédio e o detalhe é que cada departamento fez a construção de acordo com aquilo que queria. Ou seja, os encarregados do departamento se reuniam com os engenheiros, com o engenheiro, né, Luiz Carlos, e Zé Carlos, e fazia o desenho do que ele precisava. Então o prédio foi construído mais ou menos de acordo com aquilo que eles precisavam. E para a época, era aquilo que precisava realmente. Quanto à programação, nós tínhamos a nível local o jornal local, chamado de edição regional, depois vinha o jornal estadual e depois em seguida o jornal Bandeirantes. Não tínhamos aos domingos um programa de música sertaneja, acompanhávamos o Corinthians, o time da cidade, fazíamos vídeos dos gols, dos melhores momentos, exibíamos às segundas-feiras, porque os jogos eram sempre aos domingos, né? E, em resumo, essa era a programação local. Era jornalismo, esse programa de música sertaneja, certo? E o programa de esportes. Naquela época, em 1988, eu trabalhava na exibição, foi minha primeira função aqui dentro da TV. E a exibição que hoje é aqui ao lado, era lá fora, por conta que o prédio estava sendo construído. Mas era tudo fita, era na época de Ilmatic, era muito mais agilidade, muito mais trabalhoso. Hoje você tem uma certa tranquilidade, porque a sua agilidade hoje está tudo informatizada. Porém, naquela época era fita. Como era fita, você tinha que ter muito mais agilidade, você tinha que ter tinha que fazer as somas para soltar os comerciais, até para as matérias, era tudo cronometrado, tinha que estar tudo certinho mesmo, porém era tudo fita. Hoje tá bem mais tranquilo. Nesses 40 anos, a TV Band Paulista carregou outros nomes, como Band Prudente e Band SP Interior. Mesmo com mudanças na nomenclatura, ela sempre levou a mais de 280 municípios do estado de São Paulo informação, entretenimento e esporte. Ao longo deste tempo, a programação se manteve diversificada e, atendendo a todos os públicos, o Verão Vivo, por exemplo, marcou gerações e agitou as cidades paulistas com disputas esportivas, shows e o concurso Gata e Gatinha Verão. Vamos atuar na área de eventos e coberturas de feiras, rodeios, leilões. E ainda no começo de 94 fizemos o primeiro Verão Vivo em Presidente Prudente, no estacionamento do shopping, trazendo bandas importantes como Biquíni Cavadão e outras bandas importantes de expressão nacional, montando quadras de areia no estacionamento do shopping, biribol, um esporte tradicional de Araçatuba, montamos piscinas de biribol,
e com competições de kart, enfim, tudo no estacionamento do shopping, foi um grande marco também para o nosso início de evento e para a captação de publicidade. Esses eventos davam muita audiência regional. Então tivemos um foco importante nessa área de eventos enquanto Verão Vivo. Durante anos a fio fizemos esse evento em Prudente, fizemos em Avaré, fizemos em Bauru, fizemos em Rio Preto, em algumas praças. Nós levamos esse grande evento que acontecia também nacionalmente no comando de Luciano do Vale. O Canal do Esporte cobriu os grandes campeonatos que aconteceram na cidade, como a vinda do jogador Ronaldo Fenômeno. Há 13 anos, Ronaldo, pela primeira vez, marcava um gol com a camisa do Corinthians num clássico com o Palmeiras. No momento em que entrou em campo, no segundo tempo, o alvinegro perdia por 1-0. O jogador colocou a bola na rede e comemorou o seu primeiro gol. O Fenômeno pulou no alambrado do Prudentão para festejar com a torcida. Outros jogadores do Corinthians repetiram o ato e a estrutura cedeu. A cena ganhou o mundo inteiro e o nome de Ronaldo foi parar no alambrado. E olha lá! Na programação, o esporte sempre foi o coração da emissora, como os programas Esporte Total e Jogo Aberto Interior, que trouxeram nomes expressivos do jornalismo esportivo, como o do saudoso Luciano do Vale, um dos mais importantes narradores do Brasil. A nossa querida Prudente, que eu estava recordando aqui, que frequenta há muito tempo, desde os anos 60. Fizemos aqui desafio de Prudentina Unimep na época de Hortência. Cheguei a transmitir o Corinthians de Presidente Prudente, que eu nem sei se existe mais o Corintinha. A Prudentina, a grande Prudentina com Ponte Preta naquelas finais, tempo de rádio. Foram 10 anos fazendo o Esporte Total, Jogo Aberto Interior, ao lado do meu parceiro inseparável, José Siqueira Filho, inclusive ele que me levou para a Band de Prudente. E foi uma época realmente onde a gente fez um trabalho de excelência, né, com toda a nossa equipe da época. Nossa, o tempo passa rápido, né? Mas eu afirmo para vocês que foi um dos momentos mais felizes da minha vida como apresentadora. E, inclusive, o meu pai foi fazer aquele jogo Palmeiras e Corinthians, lembra? Vocês lembram disso? Que o Ronaldo Fenômeno grudou lá no alambrado e caiu? Depois ele participou do Jogo Aberto Interior lá no estúdio. E a gente fez lá um trabalho incrível, mostrando todo o esporte do nosso interior, né? Que é tão rico, que é riquíssimo. São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Lins... Enfim, eram mais de 300 municípios e a gente foi pioneiríssimo em vários projetos, em vários cases que se perpetuaram e estão aí até hoje. A TV Bandeirantes também é referência no entretenimento. Programas como Band Gourmet, Band Rural, Caravana Country fizeram sucesso com os telespectadores. A sua cidade vai viver a emoção a qualquer instante, pois está chegando a Caravana Country Band. O atual Band Mulher, que começou como Super Útil, é um exemplo claro dessa consolidação. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Band, estreando para você o mais novo programa da emissora, Super Útil. O programa existe há mais de 2 décadas e foi ao ar pela primeira vez com o carisma e profissionalismo de Fabiane Berto. Muito orgulho mesmo de fazer parte dessa história, que inclusive faz parte da minha, que tudo começou em 1998, olha só. Quando eu passei uma seletiva para ser repórter de rua. E depois veio a bancada do Band Cidade, depois também a gente acabou fazendo esporte, muitas coisas, né? A gente também cobriu muito eventos que foram importantíssimos para a emissora, como o Verão Vivo, o Band Rural,
E também não posso deixar de esquecer o Barretão, porque fomos a primeira TV do interior que cobriu um evento desse porte ao vivo para todo o Brasil. E com a equipe da Band Prudente, olha que legal. Mas foi realmente o meu maior presente, o Super Útil, que foi um marco na minha história. Então eu tenho muito orgulho de tudo isso. Graças a Deus, o vínculo estabelecido entre a gente aqui e vocês aí de casa foi fielmente firmado. Portanto, o nosso muito obrigada. Obrigada pela sua companhia diária, contagiante e sincera. A Band Paulista tem como alicerce a notícia. Os telejornais são exemplos de credibilidade e responsabilidade social. Nestes 40 anos, a emissora também mantém a tradição dos debates políticos e cobertura das eleições municipais. O debate teve início às 10h30 da noite, com duração de 2h30. Foi mediado pelo jornalista Hiltonei Fernando. Foram 4 blocos, onde os candidatos puderam debater ideias e responder perguntas de jornalistas convidados. Coberturas emblemáticas marcam a história da emissora no Oeste Paulista, como as rebeliões, os ataques de facções criminosas e os conflitos agrários. São lembrados por quem registrou tudo de perto. Eu fui parte e participei da primeira equipe a entrar dentro do presídio para gravar Fernando Beiramar. E eu consegui pegar a cela dele através do circuito. Essas imagens eu fiz escondido, né? Eu peguei o transporte dele também, depois a transferência. Fui a equipe que conseguiu pegar ele dentro do avião, no aeroporto, com uma lente que tinha uma aproximação boa. E tanto é que a aeronave da aeronáutica estava de luz apagada e eu fiquei o tempo todo gravando e eles acenderam e eu consegui pegar o Beiramar dentro do avião. As coberturas que mais marcaram foram as de ocupação de sem terra, né? E as de transferência de presos importantes aí do interior paulista e do cenário nacional, né? Principalmente com o Marcola, quando vieram, acho que uns deputados vieram aí falar com ele e a gente acabou ficando frente a frente com ele, né? Foi uma coisa que marcou porque ele não esperava que a gente estivesse ali, que a imprensa estivesse ali, e ele olha para a gente e ele não gosta, ele vira. Outra coisa que marcou muito foi recente agora, tirando ou resgatando tudo foi recente, foi quando chegou a vacina em Prudente, né? É difícil falar porque eu passei por um período complicado e eu tive frente a frente com a vacina e eu não pude ter a vacina, né? Então isso marca bastante. A Band sempre esteve à frente, foi pioneira na transmissão do sinal digital e no dia 11 de junho de 2010 aconteceu o lançamento da TV em alta definição. Um marco na TV brasileira, mas um enorme desafio para a emissora diante da sua gigantesca área de cobertura. Foi um desafio porque, na verdade, era uma tecnologia nova, né, que estava chegando naquela época e que nós tivemos que viabilizar toda essa instalação e esse funcionamento, né, em lugares distantes da época em que a sede da Band era aí em Presidente Prudente. Então, foi assim um desafio grande. Nós tínhamos prazos e metas, né? A gente sabia que a maior parte das emissoras estava investindo pesadamente nesse sinal, e quem não tivesse esse sinal digital claramente poderia ficar em desvantagem. E nós nunca pudemos admitir essa possibilidade, né? Então foi dentro do prazo estabelecido, dentro das possibilidades financeiras também, mas eu acho que nós chegamos com esse sinal na maior parte da nossa abrangência dentro do prazo necessário. A gente tem cidades importantes, né? Em toda essa abrangência nós não poderíamos, por exemplo, ficar sem sinal numa cidade como Catanduva, ou como Araçatuba, ou como, enfim, Marília, não é? Que são cidades importantíssimas, mas essas cidades mais importantes foram as primeiras que foram
contempladas, obviamente. O processo de migração da TV digital, né, do analógico para o formato digital, foi um processo, assim, de certa forma, lento, né? Foi um processo que demandou bastante investimento e bastante treinamento da gente também na época. Já alguns anos atrás a gente já estava acompanhando isso daí, já estava fazendo treinamento, já estava conhecendo essa nova tecnologia. Mas teve a questão da importação dos equipamentos. Aqui a Band Presidente Prudente foi pioneira na implantação, na migração, né? A gente tinha um objetivo que era a Copa de 2010 e a gente tinha que estar com esse sinal até a Copa. E graças a Deus deu certo e a gente inaugurou esse sinal em 2010. Então foi um processo um pouco lento, mas foi uma vitória, né? Para a gente foi um marco muito importante na história da televisão brasileira, né? A evolução continua. Em 2017, a emissora dobrava o horário de programação local com a vinda dos programas SP Urgente e Brasil Urgente Edição Regional. O aumento da carga horária foi de responsabilidade do diretor da época, Ricardo Cunha Soares, que ficou pouco menos de um ano na direção da Band Paulista. Infelizmente, em 2019, ele veio a falecer devido a complicações de saúde. Ricardo era considerado um visionário e sentiu a necessidade de um programa jornalístico no horário do almoço e no período da tarde. Voltamos ao vivo com o Brasil Urgente aqui na tela da Band Paulista, né? Com uma grade mais dinâmica e cheia de conteúdos, a Band deu outro grande passo. A tão sonhada sede em São José do Rio Preto foi inaugurada em fevereiro de 2020. O Noroeste Paulista contou com a presença de autoridades e da direção da TV Bandeirantes. Os estúdios ficam no Shopping Plaza Avenida e são mais de 700 metros quadrados de área construída. Aqui, o público tem a possibilidade de assistir à transmissão ao vivo dos programas. Foi um período muito legal, me orgulho muito disso, mas não só pela construção da sede em São José do Rio Preto, dentro do Plaza Avenida, mas sim pelo fato de estar liderando uma equipe que participou e que comprou junto esta ideia. Toda a equipe, todos os colaboradores da Band Paulista abraçaram esta necessidade que o grupo havia nos imposto, de a gente ter uma outra sede, além de Presidente Prudente, com muita força, com uma atuação muito forte do nosso departamento de jornalismo, com a criação de eventos. Foi um período muito bacana, a gente sabe que a gente realizar uma obra sempre tem as surpresas em meio, mas a gente teve uma parceria muito legal da equipe do Plaza Avenida, a gente teve uma parceria da comunidade de São José do Rio Preto, que comprou também, que abraçou esta ideia, mas em especial eu tenho satisfação e orgulho de trabalhar junto com esse time da Band Paulista e a gente conseguiu colocar este sonho num projeto com uma linda, com uma moderna, com uma sede realmente muito bacana que hoje a Band tem nesta cidade, que é uma cidade que empreende muito como São José. Envolve uma mudança na vida das pessoas, né? Nós transferimos profissionais de Presidente Prudente para São José do Rio Preto, isso envolve uma mexida. Isso tem que ser feito com muito jeito, com muito carinho com esses profissionais que aceitaram esta mudança, com um relacionamento muito próximo, muito estreito. E o nosso departamento comercial, à época comandado pelo hoje diretor da praça, Rodolfo Neves, soube fazer isso, soube aproximar a Band Paulista da comunidade de São José do Rio Preto, dos municípios vizinhos. Então, claro que a gente teve dificuldade no começo, porque a gente andava um pouco acampado, apenas numa sala do shopping. A turma do Plaza Avenida nos recebeu de forma muito acolhedora, foi muito importante isso nessa mudança. A Rádio Nativa teve um papel também preponderante nesse estreitamento de relação com a comunidade, e aí a gente conseguiu superar etapas, superar obstáculos e colocar esse projeto, este sonho realizado. Atualmente, a Band Paulista conta com quase 3 horas de programação local durante a semana. Band Cidade, primeira edição, Band Mulher, Brasil Urgente Regional e o Band Cidade, segunda edição. Além dos programas exibidos aos sábados e domingos.
Agroband. Estamos chegando com mais um Agroband, trazendo as principais informações. Band Entrevista. Olá, para você que está sintonizado na Band Paulista neste final de semana. E DNA. Principalmente isso que a gente passou, Marcos, muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas estão buscando uma renda extra, uma alternativa. De 1982 para cá, uma emissora que só traz orgulho para o interior paulista. Primeiro, em nome do nosso presidente João Saad, parabéns pelos 40 anos, parabéns a todos que construíram essa história lindíssima da Band Paulista, uma emissora que foi a primeira emissora de TV a surgir em Presidente Prudente, uma das cidades mais importantes do país. Hoje também tem geração em São José do Rio Preto, uma emissora que atinge 282 municípios do estado, mais de 6 milhões de pessoas são atingidas e assistem à TV Paulista, à Band Paulista. Então, é momento de comemoração. Hoje ela é certamente a emissora do grupo que mais municípios atinge, e atinge 5 regiões do estado. Então, eu acho que ela está dentro dos princípios da Rede Bandeirantes, da sua direção, dos seus acionistas, de estar presente em qualquer lugar do Brasil, seja com rádio, seja com televisão, seja no digital, seja em plataformas diversas. Eu acho que a Band hoje, sem dúvida, quando se juntam todas as plataformas e o fato de que ela tem emissoras próprias, ao contrário de outros grupos que têm emissoras também em todo o país, mas não são próprias. No caso, a Band tem emissoras próprias. Então, eu acho que é motivo de muito orgulho nós comemorarmos muito bem esses 40 anos da Band Paulista. São 4 décadas de comprometimento com o telespectador, presente nas regiões Oeste, Centro-Oeste e Noroeste do estado. A Band Paulista se orgulha de mais um aniversário cheio de conquistas. Que ela continue forte nesses próximos 40 anos e tantos por vir. A Band Paulista hoje cobre mais de 280 municípios do nosso interior do estado, uma emissora que nasceu em Presidente Prudente e hoje fala com quase 45% da população do estado de São Paulo. Que a gente continue prestando serviço, que a gente continue atuando junto ao poder público no sentido de cobrar, no sentido de fiscalizar, que a gente seja cada vez mais multiplataforma, mais interativo, que a gente atenda e esteja disponível para os nossos telespectadores aonde quer que ele esteja. Eu acho que cada vez mais se reinventando, foi isso que nos trouxe até aqui. E a gente vai continuar seguindo dessa forma, com a ajuda de todos os colaboradores e todos os profissionais que fizeram a gente esses 40 anos de história, que a gente continue firme e forte para os anos que tem por vir. Nesses 40 anos, muita coisa mudou. O que não muda é o compromisso em levar conteúdo com responsabilidade para os lares do interior paulista. Muito obrigada pela companhia, tenha um bom dia. Tchau.